Alemanha, 1933. Um psicanalista judeu observa horrorizado enquanto milhões de trabalhadores alemães, pobres, famintos, explorados, marcham alegremente para eleger o homem que os destruirá. Wilhelm Reich não consegue dormir. Wilhelm Reich nasceu em 24 de março de 1897 na Galícia, na parte mais oriental do Império Austro-Húngaro, agora Ucrânia. Ele cresceu em Bucovina em uma grande fazenda operada por seu pai. Sua primeira língua era o alemão, e até 1938 ele era um cidadão austríaco. E suas pesquisas e descobertas para o mundo da psicanálise foram tão impactantes e assustadoras que o levaram à prisão, chocando demais todos os povos da Terra, algo que pode ser considerado revolucionário até para os dias de hoje. Uma pergunta devorava Wilhelm Reich por dentro. Por quê? Por que o Partido Comunista, com os mesmos jornais, os mesmos panfletos, as mesmas armas de propaganda, foi absolutamente massacrado pelo Partido Nazista? Por que operários morrendo de fome defendiam seus patrões? Por que mulheres votavam em homens que queriam aprisioná-las em casa? A resposta que Reich descobriu foi tão perturbadora, tão profunda, tão aterrorizante, que até hoje, quase um século depois, a maioria das pessoas se recusa a aceitá-la, porque aceitar significa admitir uma verdade insuportável. Nós fomos programados para implorar por nossas próprias correntes. Vou te contar uma história sobre uma criança de 5 anos. Chamemos ela de você. Sim, você aos 5 anos de idade. Você está em seu quarto, é noite, seus pais dormem, e você faz algo absolutamente natural. Algo que todo mamífero faz. Algo inscrito em cada célula do seu corpo desde que a vida surgiu neste planeta. Você explora seu próprio corpo, e então, a porta se abre. Pecado, sujo, vergonha. Deus está vendo. Neste exato momento, neste preciso momento, algo morre dentro de você. Reich chamou isso de o assassinato do Cristo vivo dentro de cada criança. Não o Cristo religioso, mas o princípio vital, a força da vida, o impulso natural de existir, de sentir, de ser. E no lugar desse impulso vital, nasce algo monstruoso, o pequeno tirano interior. Deixe-me explicar o que aconteceu com seu cérebro naquele momento, quando uma criança é punida por seguir seus instintos naturais, quando é envergonhada por sentir o que toda forma de vida sente. Seu psiquismo sofre uma fratura irreparável. De um lado, ficam os impulsos naturais, agora associados com culpa, medo, punição. Do outro, surge o superego, o carrasco interno, o vigia, o censor que nunca dorme, e entre eles fica você, ou o que sobrou de você, partido, fragmentado, em guerra consigo mesmo. Mas aqui está o truque mais diabólico. Essa criança fraturada não odeia quem a fraturou, não. Ela se apaixona pelo agressor, ela precisa do agressor, porque agora a única forma de se sentir boa, pura, aceita, é obedecendo, submetendo-se, aniquilando qualquer vestígio de vitalidade própria. Reich descobriu algo ainda mais sinistro. Essa estrutura psíquica deformada, essa mutilação da alma, não é um acidente, é um projeto. Pense comigo, uma criança que aprende desde cedo que seus impulsos naturais são maus, que seu corpo é sujo, que o prazer é pecado, que a espontaneidade é perigosa. Em que tipo de adulto ela se transforma? Vou te dizer, em um adulto que tem pavor da liberdade, um adulto que implora por um pai, por um chefe, por um líder, por um Führer. Mas espera, você pode estar pensando, isso é exagero, não pode ser tão simples assim. Oh, mas é exatamente assim que funciona. Veja, a família patriarcal autoritária é a fábrica do cidadão submisso. O pai é o primeiro ditador, a mãe, a primeira colaboradora, o lar, o primeiro campo de concentração. E a criança? A criança é a matéria-prima. Reich observou algo fascinante e terrível.
As sociedades mais autoritárias são sempre as mais sexualmente repressivas. Não é coincidência, é engenharia. A repressão sexual na infância cria o que Reich chamou de couraça caracterológica, uma armadura psíquica que bloqueia não apenas o prazer, mas toda forma de vitalidade, inclusive e especialmente o pensamento crítico. Agora você entende por que o fascismo venceu. O comunismo apelava para a razão, o modo de produção, a estrutura da sociedade. Trabalhadores, vocês estão sendo explorados. Unam-se. Lutem por seus direitos. Mas o fascismo era muito mais esperto. O fascismo apelava para o inconsciente deformado. Hitler não falava com o adulto racional. Hitler falava com a criança aterrorizada dentro de cada adulto. A criança que foi ensinada que é má, suja, pecadora, que precisa de punição para ser purificada. Eu sou seu pai, dizia Hitler sem dizer. Eu sei que vocês são maus, mas eu vou purificá-los. Vou dar a vocês um inimigo para odiar, um bode expiatório para seus impulsos reprimidos. Sigam-me, e eu transformarei sua vergonha em orgulho, sua fraqueza em força, seu ódio a si mesmos em ódio aos outros. E funcionou. Deus, como funcionou! Milhões de pessoas marcharam alegremente para sua própria destruição, não porque eram burras, não porque eram más, mas porque desde os 5 anos de idade foram programadas para associar submissão com amor, autoridade com segurança, obediência com bondade. Reich viu tudo isso acontecer e tentou avisar, gritou: o fascismo está na estrutura psíquica das massas. Mas ninguém quis ouvir, nem a esquerda, que insistia que era só uma questão econômica, nem a direita, que obviamente se beneficiava do sistema, nem os psicanalistas, que achavam suas teorias muito radicais. Reich foi expulso do Partido Comunista, expulso da Associação Psicanalítica. Seus livros foram queimados pelos nazistas e depois, ironicamente, queimados pelo governo americano. Ele morreu na prisão, nos Estados Unidos, a terra da liberdade. Mas as ideias de Reich não morreram, e elas explicam algo aterrorizante sobre nosso presente. Pagadores de impostos que defendem o Estado, mulheres defendendo misóginos, negros defendendo racistas. São manipulados, grita a esquerda. São burros, grita a direita esclarecida. Não, são crianças fraturadas em corpos de adultos. As pautas conservadoras sempre giram em torno do controle sexual, aborto, ideologia de gênero, proteção da família, valores cristãos. Por quê? Porque o conservadorismo sabe, instintivamente, inconscientemente, que seu poder depende da repressão sexual infantil. Cada criança envergonhada de seu corpo, cada adolescente aterrorizado com seus desejos, cada jovem que associa prazer com culpa. É um futuro eleitor do autoritarismo, um futuro soldado da própria opressão. E a esquerda? A esquerda cometeu um erro fatal. Em vez de entender o mecanismo psíquico que Reich expôs, em vez de compreender a raiz profunda do problema, a esquerda decidiu fazer exatamente o oposto do que deveria. Ela abraçou as pautas identitárias, trans, gays, lésbicas, mães solteiras, poliamor, aborto, todas as manifestações da sexualidade livre que os conservadores chamam de degeneração. Tudo aquilo que o inconsciente deformado foi programado para odiar. Entenda o erro estratégico catastrófico aqui. A esquerda está literalmente mostrando para a criança fraturada, para o adulto psiquicamente mutilado, exatamente aquilo que ele foi ensinado a temer e odiar em si mesmo. É como mostrar um espelho para um vampiro. O conservador médio vê uma pessoa trans e o que acontece em seu inconsciente? Degenerado, pecador, tudo que me ensinaram a reprimir em mim, tudo que me faria ser punido, tudo que me faria perder o amor dos meus pais. E a reação?
Ódio visceral. Não é ódio racional, é o ódio do mutilado pelo íntegro, do reprimido pelo livre, do morto-vivo pelo vivo. A esquerda acha que está educando, conscientizando, desconstruindo preconceitos. Não. Ela está ativando o trauma primordial, está cutucando a ferida psíquica com um ferro em brasa. Cada parada gay, cada discussão sobre gênero, cada defesa do aborto, é interpretada pelo inconsciente conservador como um ataque existencial. Eles querem destruir a família, e sabe por quê? Porque a família patriarcal repressora foi a fábrica que os produziu. Destruí-la seria destruir a única estrutura que dá sentido ao seu sofrimento. Reich teria previsto isso. Você não pode libertar um escravo mostrando a ele pessoas livres. Isso só aumenta seu ódio pela liberdade, porque a liberdade do outro escancara sua própria prisão interior. O conservador que espuma de raiva vendo dois homens se beijando, não está com raiva dos dois homens, está com raiva da parte dele que foi assassinada quando criança. A parte que poderia amar livremente, sentir livremente, ser livremente. Enquanto isso, a direita faz o que sempre fez. Eu protegerei vocês dos degenerados. Eu preservarei a família tradicional. Eu manterei a ordem moral. Traduzindo, eu validarei sua mutilação. Eu direi que seu sofrimento foi necessário. Eu transformarei sua repressão em virtude. Quem você acha que o psiquicamente fraturado escolherá? Aquele que expõe sua ferida ou aquele que a valida? É por isso que a esquerda perde. Continuará perdendo. Enquanto não entender que está lutando a batalha errada. Não é uma guerra de ideias. É uma guerra de estruturas psíquicas. E você não vence essa guerra confrontando. Você vence curando. Mas como curar alguém que foi ensinado que a doença é saúde? Que a mutilação é pureza? Que a morte interior é salvação? Reich acreditava que sim. Mas a solução é tão radical que a maioria se recusa até a considerar. Precisamos parar de mutilar psiquicamente nossas crianças. Não estou falando de liberação sexual, no sentido vulgar. Não estou falando de promiscuidade ou ausência de limites. Estou falando de algo muito mais profundo. Permitir que as crianças cresçam sem associar seus impulsos naturais com vergonha, sem fragmentar sua psique, sem criar o pequeno tirano interior. Mas isso ameaçaria toda a estrutura de poder existente, porque uma pessoa psiquicamente íntegra, uma pessoa que não odeia seus próprios impulsos vitais, uma pessoa que não foi fraturada na infância, não implora por correntes, não vota em tiranos, não marcha alegremente para o matadouro. É por isso que Reich foi tão perigoso. É por isso que foi perseguido por todos os lados. Ele não atacou apenas o fascismo, ele expôs o mecanismo que torna o fascismo possível. E esse mecanismo, esse terrível, silencioso, invisível mecanismo, continua funcionando. Em cada lar, em cada escola, em cada igreja, produzindo dia após dia, geração após geração, escravos voluntários. Tem uma frase de Reich que me assombra. O fascismo não é um partido político, é uma doença psíquica das massas. E como toda doença, ela tem uma causa, uma origem. Um paciente zero. O paciente zero é a criança de 5 anos, no momento exato em que aprende a odiar sua própria vitalidade. Desse momento em diante, ela buscará, pelo resto da vida, alguém que a puna por existir, alguém que a purifique, alguém que a salve de si mesma. E sempre, sempre, haverá alguém disposto a assumir esse papel. Hitler sabia disso. Stalin sabia disso. Todos os tiranos da história sabiam disso. A pergunta é, agora que você sabe, o que vai fazer com esse conhecimento? Porque entenda uma coisa, se você sentiu desconforto ouvindo isso, se parte de você quer rejeitar essas ideias, se algo dentro de você grita exagero, loucura, degeneração, esse não é você. É o pequeno tirano, o censor, o carrasco interno.
aquele que foi implantado em você quando você tinha 5 anos.